E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto para o Rio de Janeiro. Vamos até o chuvoso Rio de Janeiro, nesta manhã de véspera de Natal, conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo pronto para a ceia de Natal hoje, Sidney? Tudo pronto. Estou aqui numa bancada só para mim, numa cadeira especial, numa iluminação muito própria, um óculos de festas também, já de preparação, para desejar um Feliz Natal para você que está nos assistindo, senhora, senhora, e para você, Colombo, e para toda a sua família. Você cozinha, Sidney? Mal, mas tento fazer. Quando eu me separei da minha primeira esposa para o segundo casamento, eu resolvi fazer um arroz crocante. Sabe o que eu fiz? Eu li lá, estava lendo e fui fazendo o arroz, lendo lá numa receita, né? E como eu queria que ele fosse crocante, eu coloquei aveia, coloquei granola, mas tudo junto. Quando saiu, amigo, saiu uma rapadura, uma papa, que eu batia assim bem duro. Então, essa foi minha última experiência na cozinha. E sorte que não deu na segunda separação, né? Enfim, o amor prevaleceu. Aí eu tive que dar um jeito. Mas rapidamente, eu sei que tem muito assunto aí, eu queria lembrar aqui um telespectador que gosta muito do nosso trabalho, nós todos, e acompanha a CNN. Ele mora na cidade de Imbiaçucê, no interior da Bahia, uma cidade de só 9 mil habitantes. Olha que maravilha, que coisa linda, né? 9 mil habitantes. Ele disse: Sidney, manda um abraço aí pro meu pai Jim, pra minha mãe Mera, pra minha irmã Ciele, pra minha esposa Jailma, pra minhas filhas Kiara e Eloá. Os meus pais moram na zona rural e não tem celular, mas ele leva o celular pra lá e eles nos acompanham, pra você ver a beleza, né, dessa grandiosidade da CNN em todo o mundo, né? Uma pequenina cidade no interior da Bahia que acompanha as informações do Brasil e gostam da gente aí. Muito bacana, né? Que legal, que bom saber disso. Um abraço para todo mundo que nos acompanha lá em Imbiaçucê e em todo o interior baiano também. Então vamos aos assuntos. Vamos lá, estou à sua do dia deste Liberdade de Opinião. Sidney, começando com o anúncio feito por Rodrigo Maia. O presidente nacional, líder do MDB na Câmara, deputado Baleia Rossi, MDB de São Paulo, foi o escolhido para ser o candidato à presidência da Casa para representar esse bloco que tem como o representante hoje Rodrigo Maia. Depois de ter o nome oficializado, Baleia Rossi falou em união e humildade. Sabemos que na última sexta-feira nós tivemos um anúncio que muitos não acreditavam. Um anúncio de uma frente ampla de partidos. Partidos do Centro Democrático, que estão marcando uma posição muito clara de independência da nossa casa, mas também unindo os partidos mais progressistas, os partidos da esquerda democrática, o que nos dá as condições de disputar com total perspectiva de vitória. Claro que com humildade. Nós sabemos que temos uma eleição que é uma eleição com 513 eleitores. Com humildade, vamos conversar com cada um dos parlamentares para reafirmar os compromissos que nós assumimos na frente ampla e com os partidos do nosso campo. Bom, essa decisão foi sacramentada ontem em uma reunião virtual entre lideranças de 11 partidos que compõem esse bloco. São eles: Democratas, PSDB, MDB, Cidadania, PSL, PT, PCdoB, PDT, PSB, PV e Rede. Sidney, se o deputado Baleia Rossi conseguir seguir com todos estes apoios que ele tem, até agora pelo menos no papel, ele está em vantagem na comparação com o principal adversário até agora, Arthur Lira? Em matemática, dentro do seu raciocínio, sim, porque ele alcançaria 281 parlamentares de um total de 513, isso é mais do que a metade, venceria o adversário. Mas em matemática, matemática não é ciência, política não é matemática, não é ciência exata. Consequentemente, não dá para afirmar. Eu diria o seguinte, que a disputa para valer começa agora. Agora, também diria, e vou dizer, que é uma costura engenhosa, mérito do atual presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, que capitaneou uma de difícil costura. Você citou aí, olha, como é que você faz para convencer PSL, MDB, PSDB, DEM, Cidadania, PV, Rede, PT, PCdoB, PSB, PDT, embora o PT eu incluí aqui, há uma possibilidade, mas eles vão fazer certas exigências. De qualquer forma, a disputa começa para valer agora, porque Baleia Rossi vai ter que buscar votos que ele ainda não tem, garantir estes que ele espera e acredita
que já esteja dentro de casa, né, que é justamente o que eu estou falando aqui, um teto até 281 parlamentares. Vamos ver, inevitavelmente, o seu adversário ainda mais agora aguerrido para ter essa disputa. A princípio, olhando assim, matematicamente você está certo. Mas como em política e a eleição vai só em fevereiro, não se julga dessa forma, há muita gente que acaba traindo, outros que em cima da hora acabam rompendo, pode-se ter uma terceira opção, uma terceira via para marcar uma posição política, pode ser que alguém não se veja à vontade de ser liderado pelo presidente do MDB, porque de qualquer maneira se escolheu este candidato e não outros, né, para a função, por essa razão da força do velho MDB, né, que passou a ser PMDB, depois voltou a ser MDB. Então nós estamos falando aí de profissionais da política. Baleia Rossi me parece muito habilidoso também, então ele não vai, evidentemente, jogar água fora da bacia aí, né? Mas ele disse uma coisa que não foi por acaso, foi pensado, disse: eu tenho nojo da ditadura. Essa frase, ela foi dita pelo grande líder histórico do MDB, Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses de São Paulo, que na promulgação da Constituição de 88, para afirmar o aspecto mais progressista, mais identificado com a democracia daquela Constituição, que é que vigora até hoje, ele fez essa afirmação. E Baleia Rossi também fez. E isso soa como música mais à esquerda, que é onde ele quer amarrar, né? O centro e a direita ali, ele tá bem, né? Mas ele precisa jogar a rede, ou como vocês em São Paulo falam, né? Trazer de baseada a centro-esquerda democrática, né? E por isso que ele está dando essas declarações assim um pouco mais coloridas, né? Com as cores um pouco mais fortes. Aliás, ontem ele postou em redes sociais uma foto dele, muito jovem, com Ulisses Guimarães. Sidney, na segunda-feira ele fará uma reunião com esses partidos de centro-esquerda. O PT tem a maior bancada da Câmara dos Deputados e tem, evidentemente, uma resistência a uma candidatura do MDB, especialmente de alguém tão próximo do ex-presidente Michel Temer, por razões que não são tão obscuras assim, né? Muito pelo contrário, por causa do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Este pode ser um empecilho para que o PT continue nesta candidatura do chamado Centro Democrático? Sinceramente, eu tenho a impressão que não, exatamente para tirar o PT do eixo. E se o fizer, eu acho que alguns petistas acabarão por votar em Baleia Rossi, ainda que outros, um pouco mais à esquerda, de alas mais, que no passado chamavam de radicais, né? Dentro do PT, não aceitem, né? Mas não vamos esquecer um detalhe, você lembrou bem, se aquela fase do impeachment, né, que fez com que a então presidente Dilma Rousseff perdesse o poder e assumisse o seu companheiro de chapa, Michel Temer, que sempre teve muita liderança, muito prestígio, muita força dentro do MDB, não vamos esquecer que o MDB e o PMDB esteve ao lado do PT durante muitos anos. O Temer mesmo foi muito elogiado durante muito tempo como um vice ideal, discreto, que articulava favoravelmente ao governo petista, né? Só que naquele preciso momento realmente abriu uma ferida e tem uma parte dentro do PT, liderada até pela ex-presidente Dilma Rousseff, que não engole isso, não aceita, e ficaria muito difícil para essa ala dizer: vamos apoiar o Baleia Rossi. Mas em política não pode ser só o fígado, não pode ser só a emoção, não pode ser só o coração. Em política tem que se ter a razão também. E a razão que costura tudo isso é, de alguma forma, deixar um espaço aberto entre bolsonaristas e o governo Bolsonaro de um lado e todos aqueles que discordam numa frente ampla, como foi colocado pelo próprio deputado Baleia Rossi, do outro. Então, é isso que está fazendo essa costura de vários partidos. E aí, claro, cada um faz a sua reivindicação, tem o seu ideário, o seu pedido, né? A sua sugestão programática de agenda a partir de fevereiro do ano que vem. Isso aí é normal, é razoável. A direita tem feito isso também, tá? Inclusive, os parlamentares de direita fizeram uma lista do que gostariam que o próximo presidente defendesse, como, por exemplo, botasse matérias, né, para jogo, para serem votadas: prisão em segunda instância, fim do foro privilegiado, reforma política, fim dos super salários, reforma administrativa e por aí vai. Então, uma reivindicação bastante longa. Normal. Bom, Sidney, os resultados sobre a eficácia da Coronavac deveriam ter sido divulgados ontem. Aliás, foi criada uma grande expectativa pelo próprio governo paulista, mas o anúncio, marcado para 4 da tarde, foi adiado. O governo de São Paulo convocou uma entrevista para dizer que a Coronavac atingiu
a eficácia recomendada pela OMS e pela Anvisa. Limiar dos 50% foi a expressão utilizada pelo Dimas Covas, que é o diretor-presidente do Instituto Butantan, mas o número não foi apresentado, segundo as autoridades paulistas, por uma questão contratual com a farmacêutica Sinovac lá na China. Vamos acompanhar. Apresentamos esses números à nossa parceira, que, no entanto, solicitou que não houvesse a divulgação do número. Se tiver possibilidade, é possível até que até o dia 25 nós tenhamos o registro na sua forma definitiva. Dia 25 de janeiro, ele se refere, data que o governador de São Paulo, João Dória, anunciou como prevista para o início da campanha estadual de imunização em São Paulo. Bom, nós conversamos ontem no Jornal da CNN com o médico sanitarista, ex-diretor da Anvisa, uma das principais autoridades em saúde pública do país, Gonzalo Vecina Neto. E ele acha que essa situação de um novo adiamento não é algo trivial, como quis fazer parecer o governo de São Paulo, mas sim inaceitável, e que a falta de transparência em uma sociedade moderna como a nossa é criminosa. Essa foi a expressão utilizada por Gonzalo Vecina Neto. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre mais esse adiamento na divulgação dos estudos da fase 3 da Coronavac, se isso deve ou não deixar as pessoas preocupadas, inseguras. Bom, Colombo, liberdade de opinião. Eu não penso que tenha sido algo criminoso. Mas nós falamos daquele arroz crocante, né? Se eu te convido para almoçar na minha casa, é razoável que você pergunte, mas você vai fazer o arroz crocante? Como é que é? Não é por quê? Quando você marca com alguém, eu espero que você venha à minha casa tendo marcado ou vice-versa, né? Daí você diz, olha, não vou poder e tal. Eu compreendo. Remarcamos uma segunda data. Aí eu preparo tudo ou você prepara tudo e, novamente, uma das partes não vai, não comparece. Numa terceira, você já começa a ficar em completa dúvida, né? Você diz, olha, você vem ou você não vem? Então, o que acontece? Ainda que eu não ache tenha sido nada criminoso a este ponto, eu penso que esse tipo de adiamento não é o ideal. Passa um improviso, passa uma insegurança, passa uma incompletude aparente de não se ter toda a documentação, porque se você tivesse, você apresentaria. Também achava que dia 23 de dezembro não era uma boa data, a véspera aí de uma festa tão importante, né? de um evento tão importante, festa não, mas um evento tão importante como o Natal. Então, não é que cheguemos ao ponto de causar também no cidadão brasileiro a completa insegurança, ou então não vou querer tomar essa vacina por causa disso. Não, é um adiamento. Então que se pense uma próxima data rigorosamente correta, que se faça a entrega. Agora, que não passe pela terceira vez para um adiamento para mais adiante, porque aí sim nós vamos começar a ficar com a pulga atrás da orelha e dizer, meu Deus do céu, toda vez que vai se entregar a documentação, se tem um outro argumento, mas de qualquer maneira, insegurança nós teríamos se a Anvisa não fizesse o seu trabalho. Quando a documentação da Sinovac chegar, a Anvisa que faça rigorosamente, ainda que em 72 horas, todo o seu levantamento técnico, desde que esta vacina tenha sido aprovada, no caso aí, na China, né? Evidentemente que o órgão de lá, que é a Anvisa de lá, faça também essa autorização, tendo feito que em 72 horas a Anvisa o faça se ela se certificar que aquela documentação entregue está tudo bem. Não sei se deu para entender, eu não estou em cima do muro não, sabe? Eu estou apenas não dizendo, criminoso, não penso ter sido criminoso, mas adiar uma segunda vez não é algo muito bom. Se adiar uma terceira, pior ainda. Em relação ao início da vacinação, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre 3 previsões para que o planejamento seja executado. Vamos acompanhar. Teremos a vacina com 3 possibilidades de data. Num prazo acelerado, até o dia 20 de janeiro. Para iniciar, num prazo médio, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro. E num prazo alongado, de 10 de fevereiro a 1º de março. Enquanto isso, países com uma economia muito parecida com a nossa, não é, Sidney? Não vou nem me referir aqui a Reino Unido, Estados Unidos, mas o México, o Chile e a Argentina estão disputando para ver qual nação vai começar primeiro a imunização contra a Covid-19 na América Latina. O México e o Chile saíram na frente e os governos afirmam que a vacinação começa ainda hoje. Depois desse anúncio, o governo da Argentina também levantou a possibilidade de começar a vacinar a sua população nesta quinta-feira, hoje, véspera de Natal. Nós estamos atrasados
em relação a países que têm uma economia muito parecida com a nossa, Sidney? Ô Colombo, você já me conhece um pouquinho, né? Porque todo dia a gente bate esse nosso papo aqui. Eu não gosto muito de botar o caráter de competição em certas coisas, que vale no esporte, né? Tem situações em que a competição é muito importante. Ela é boa também para um país, às vezes, né? Sair da letargia, dizer, olha, nossos vizinhos aqui estão bastante adiantados e a gente está um pouco atrasado nessa matéria, seja educação, seja saúde. Mas, em geral, eu não gosto muito nesse tipo de coisa que trata de saúde, uma competição. Ih, a Argentina já vacinou, nós não vacinamos ainda. O Chile vai receber hoje mais uma quantidade e já vai começar também. Não entendo que seja por aí, mas me preocupa duas coisas. O planejamento da vacinação é uma coisa, tá certo? Passa por logística, por estrutura interna, mobilização de pessoal, treinamento, capacitação, verificação, como é que vai ser essa distribuição, características, eventualmente, da melhor vacina para a melhor região, como que seria isso no momento que todas as vacinas já tivessem à disposição aqui do governo brasileiro. Isso é plano de vacinação, isso é planejamento, distribuição e de logística. Isto é uma coisa. A outra é a negociação com os laboratórios e fazê-lo da maneira mais competente, mais bem estruturada, mais correta e mais profissional. Aí é que está me parecendo, nós não temos todas as informações, que os outros países estão sendo mais ágeis do que o Brasil. Se eu caísse um pouco naquele comentário apenas da competição, sabe, Rafael, eu teria que também citar outros casos. Por exemplo, o Peru é um país muito pobre, muito pequeno. O povo peruano sofreu muito, não tem nenhuma movimentação lá pública que se saiba, nada para ter uma vacinação, não tem um acordo firmado. Não sei se é porque não tem dinheiro, porque também não se estruturaram. Tá bom que o Peru é um país pequenino em comparação ao Brasil, mas você pega casos de países grandes como o México. O México estava bastante atrasado nessa matéria e acelerou também para a negociação. Então, eu acho que nesse núcleo da negociação, que até onde sei é uma combinação do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, é que nós temos que ter uma posição mais vanguardista, né? Mais bem estruturada. O Brasil é muito grande. O Brasil não é como o Equador, não é como o Peru, que são países pequenos, mas e nem é como a Bolívia, por exemplo, que é um país pobre, né? Um povo boliviano merece todo o nosso carinho, nosso respeito, é um país também que tem a nossa consideração, mas a Bolívia, por exemplo, ela está dentro de um plano internacional que ela receberá vacina sem despender dinheiro, porque ela não tem, mas precisa, né? O povo precisa, todos nós precisamos da chegada dessa vacina. Então, Rafael, é muito, muito importante que a gente profissionalize a negociação e, ao mesmo tempo, capacite nosso pessoal do plano de vacinação. Essas duas coisas em conjunto. Agora, em geral, todos os países estão dizendo o quê? Uma possível e provável vacina até o final deste ano, é o caso da Argentina, e no máximo até abril. No máximo abril, início de maio. Isso todo mundo do nosso continente. Nesse sentido, nós estamos em linha. Está dizendo o ministro aí, nós não seremos os primeiros, mas também não seremos os últimos. Nós gostaríamos que o Brasil fosse a vanguarda, a liderança, que é, pela sua importância política e econômica, de sermos o maior país da América do Sul. Mas nem sempre isso é possível, né? Dentro daquela linha nem de competição e nem de realidade. Agora, não é só uma questão de honra, né? Nem de competição, me parece, Sidney, né? Quem foi melhor, Pelé ou Maradona. O problema é que está morrendo gente todo dia, né? Sim. E a cada dia que atrasa essa vacina, morre mais gente. São 1.000 por dia, quase 200 mil. Como é que a Argentina consegue e a gente não consegue? Acho que não é uma questão de saber quem é melhor do que o outro, mas é o seguinte, é quem vai matar menos do que o outro, né? Não, a sua indignação é perfeita. Eu não estou dizendo também que quanto mais moroso e mais lento vamos compreender. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo é que está todo mundo em busca de negociações com laboratórios. Os laboratórios estão trabalhando a toda e nem todos têm condições de entrega. Não se pode também punir o governo brasileiro se a Sinovac não entregou ainda a documentação. Ou se a Pfizer ainda tem que fazer certos ajustes, no nosso caso aqui, e ela está fornecendo para os Estados Unidos, para o Reino Unido e para outros lugares. É algo que seria ideal que fosse o mais rapidamente possível. Eu só estou colocando, Colombo, um pouco em perspectiva a nossa situação de forma séria, né, em relação a outros países também. Alguns estão conseguindo a solução um pouco mais rápida, mas a situação de luta por vacina se dá no México, se dá na Argentina, se dá no Chile, que é um país pequeno também. O Chile tem muito poucos habitantes em comparação ao Brasil, então é quase como se você fizesse um esforço para imunizar o povo, por exemplo, capixaba, né, do Espírito Santo, que é bem diminuto em relação a todo o resto da federação. Então você tem razão, nós não podemos passar a mão na cabeça e nem achar que está tudo bem quando muita gente está morrendo. Quanto mais rápido chegar a vacina, melhor será a proteção e a imunização e impede-se a expansão. Nisso você e eu estamos de acordo. Só estou dizendo o que é hoje o retrato do Brasil diante dos outros países do continente. Sidney, arroz com granola
Pra ficar crocante. Não, por favor, tá? Não, mas eu imaginei que fosse... Eu imaginei Arroz com aveia e granola, já veto desde já na sua ceia de Natal aí. Aquele rapaz que eu mandei um abraço, falei o nome dele, sabe? Eu gostei do que ele atua, porque ele vende pastel, que eu gosto bastante. O nome dele é Jorginho Pastel. Então eu esqueci de dar o nome dele, que eu gosto do Porteiro Severino, do Jorginho Pastel. Adoro o povo brasileiro. Jorginho Pastel, que merece o nosso abraço aqui, mas não leva em consideração as receitas do Sidney Rezende. Não. As receitas sim, mas o resultado do que eu faço na cozinha, não. Tá bom, Sidney. Sidney. Então, boa véspera de Natal para você. A gente volta a conversar amanhã, hein? Grande abraço, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.